Vocês podem estar pensando assim, nossa, mas quem é essa menina, né? Quem tá chegando agora, que é nova aqui, quem é mais antiga já me conhece, né? Isali, já sabe ali um pouquinho da minha história. A Nina, né? Minhas alunas queridas. Mas o meu início sem glúten, ele foi muito sofrido. Porque na época, tem muitos anos que eu fui diagnosticada com doença celíaca. Na época, tinha um estabelecimento, só tinha um estabelecimento aqui próximo, né? Onde eu morava. Caríssimo. Eu não tinha condições de consumir. Era longe da minha casa, eu ia ter que me deslocar de metrô, de ônibus, para poder comprar se eu quisesse. Eu não tinha carro. Então, eu não tinha como eu manter uma alimentação com pão, com bolo, sem glúten, porque eu não tinha condições de manter, né? Então, eu passei alguns anos da minha vida, depois de descobrir a restrição, sem comer um bolo, sem comer um pão, sem comer um biscoito. Porque nos mercados não tinha ainda. Na época não tinha essa disponibilidade que tem hoje. Então, eu não comia. Eu comia tapioca e comida normal, né? E frutas. Então, foi bem complicado no início. Bem complicado. E a minha origem é italiana. Então, na casa dos meus pais, sempre teve e continua tendo muito pão, muita cuca, muita massa, né? Todos os dias tem massa. E eu era acostumada com isso. Então, foi muito difícil eu, né, desapegar do com glúten. E eu não sabia fazer nada. Então, imagina, eu não sabia fazer nada. Eu adorava massa e eu não tinha como comer. Eu passei alguns anos, emagreci vários quilos, porque eu não consumia muita, né? Não consumia mais essas coisas que engordam se a gente come muito, porque é descontrolada, então eu comia muito. Então eu passei alguns anos assim, sofrendo. E aí teve um momento na minha vida que eu pensei assim, gente, mas eu não posso, né? Essa é uma condição que, por enquanto, é pro resto da minha vida. Eu não vou mais poder consumir glúten nunca mais. Então eu tenho que fazer alguma coisa para eu voltar a comer essas coisas que eu gostava, que eu amava. Eu amava sonho, eu amava bolo. Eu comia bolo quase todo dia. Então eu amava isso. E eu passei alguns anos sem poder consumir. E aí eu vendo aquela situação, eu decidi que eu tinha que estudar, porque eu fazia receitas da internet, né? Nesse tempo eu tentava a receita que eu pegava ali aleatoriamente, escolhia pela foto, enfim, e não funcionava. Então eu jogava fora, desperdiçava ingrediente, jogava a receita inteira no lixo. Não prestava, não ficava bom, ficava esfarelando, parecia que eu tava comendo areia, né? Porque eu usava só farinha de arroz. Então, eu não tinha conhecimento o suficiente ali para eu conseguir acertar as minhas receitas. E aí foi então, né, depois de muito sofrer, que eu pensei, não, vou ter que dar um jeito. Então fui estudar. Estudei sobre os ingredientes, sobre os modos de preparo das receitas, sobre as farinhas, né, bastante sobre as farinhas, porque cada uma, né, agrega característica diferente, tem uma função específica na massa, absorve teores diferentes de líquidos. Então a gente precisa conhecer as farinhas porque é o primeiro passo ali para você acertar as suas receitas efetivamente, né? Porque você precisa conhecer o ponto de hidratação, por exemplo, né? Que é o ponto da massa. Se eu não sei qual farinha absorve mais e qual absorve menos, eu não vou conseguir identificar ali qual é o ponto de hidratação correto para determinados tipos de receitas. Então, depois que eu comecei a estudar, e só depois disso, depois que eu entendi os ingredientes, que eu sabia qual era a função do açúcar, qual era a função da farinha de arroz, que aí sim eu comecei a acertar. Mas não foi assim, né? Do dia pra noite e nem foram todas as receitas. Eu comecei a acertar, a ficarem bons os bolos, porque os pães eram mais difíceis. E os pães eu demorei mais ainda para conseguir acertar uma receita. O bolo eu conseguia ali fazer, né, um bolo que desse para comer, que ficasse macio, fofinho, mas pães eu tinha muita dificuldade. Então, depois, né, de tanto estudar, de tanto testar, com o conhecimento que eu adquiri, com as receitas equilibradas que eu já conseguia adaptar, eu conseguia fazer essa adaptação, aí eu comecei a testar receitas de pães e elas começaram a funcionar. Então, depois de alguns anos, eu consegui acertar sim os meus pães sem glúten. Depois disso, aí eu comecei a criar realmente, né? Depois que eu comecei a acertar as adaptadas, é que eu comecei a criar realmente as receitas sem glúten. E hoje, como vocês estão vendo, eu não faço só para mim, né? Eu ensino pessoas a fazerem também. Por que que eu decidi ensinar? Porque eu vi que tinha muita gente que não comia coisa sem glúten, porque não sabia fazer, porque não podia comprar porque não tinha opção. Eu vi muita gente comendo coisa ruim sem glúten e achando que era normal, que o sem glúten era daquele jeito, né? Então eu decidi ajudar essas pessoas. Eu comecei, né, devagarinho, né, no YouTube, enfim.
aqui e hoje eu tô aqui ensinando vocês, né? Se vocês me permitirem ensinar. Se vocês estão aqui é porque vocês querem algum conhecimento que eu tenha para passar para vocês. Eu fico muito feliz e grata por me darem essa oportunidade. Então, depois que eu resolvi ensinar, muitas pessoas conseguiram fazer os seus pães e seus bolos que ficassem macios, fofinhos, úmidos, com sabor realmente de pão, de bolo, né? Com aparência de pão e de bolo, porque tem uns pães que parecem bolos, né? Mas enfim, com aquela casquinha crocante, dourada, e eu fico muito feliz por isso, né? Porque eu consegui para mim e eu fico muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento e vocês em casa conseguirem para vocês, para a família de vocês, para os filhos de vocês, tá? E aqui no meu canal tem muitas receitas, tem mais de 200 vídeos de receitas, tem centenas de vídeos de conteúdos mesmo sobre ingredientes, sobre os modos de preparos, técnicas de preparos, enfim. E o meu objetivo em ensinar é que vocês tenham um caminho mais fácil e mais curto do caminho que eu tive. Que vocês não fiquem na tentativa e erro, que vocês não percam tempo desperdiçando ingredientes. Por isso que eu tô aqui, para encurtar o seu caminho e torná-lo o mais confortável possível até vocês conseguirem fazer os seus pães e bolos perfeitos sem glúten.